A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos a uma reflexão bíblica que se encontra no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, cujo título da passagem diz o seguinte: Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Versículo 38 começa dizendo que, indo eles de caminho, no caso aí, Jesus e os discípulos, entrou Jesus num povoado. Se eu não me engano, Betânia, diz o evangelista João, que Lázaro era de Betânia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Nessa passagem vai focalizar mais as duas irmãs, mas na verdade eram 3 irmãos dessa família. Provavelmente Marta, a irmã mais velha, Lázaro, o irmão do meio, e Maria, a irmã mais nova. Eles eram amigos de Jesus, Eles eram crentes em Cristo Jesus. Mas aqui nós vamos aprender nesta passagem que Marta teve uma atitude muito diferente da sua irmã mais nova, Maria. E é interessante notar também que o ministério de Cristo, nesse versículo, nós vemos que era de costume que o Senhor Jesus se hospedasse na casa dos seus discípulos, da casa dos seus seguidores, indo de cidade em cidade, pregando na terra de Israel. E é importante notar também que o ministério de Jesus era um ministério que não tinha muito recurso financeiro, no sentido de ser um ministério rico. O Senhor Jesus, ele e seus discípulos, eles eram pobres, eles tinham a sua bolsa, que ficava com Judas Iscariotes, eles recebiam as ofertas, mas era um ministério pobre, itinerante, indo de cidade em cidade. Relembra muito o ministério missionário. E Jesus, ele não tinha muitas riquezas, O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, ele sendo rico, se fez pobre para nos tornar rico. E ele na primeira etapa da sua vinda aqui na terra, na primeira vinda, ele veio como servo, veio como humilde. O profeta Zacarias, se eu não me engano, ele vai dizer que eis aí o seu rei, humilde, pobre, montado no jumento, filho de jumenta, cria de animal de carne, o seu rei humilde e sofredor, que veio humilde e sofredor. E a gente vai ver que essa passagem ela se cumpre lá na entrada triunfal em Jerusalém. O rei humilde, montado num jumento, ele demonstrando que ele veio para sofrer. A primeira vinda de Cristo é uma vinda de humilhação, uma vinda de serviço, uma vinda onde ele vem para pregar, para servir os seus discípulos. Ele, como mestre e Senhor, nos deu o maior exemplo de serviço, o exemplo de que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso nos ensina que a nossa vida aqui na terra, nós devemos ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, buscar imitá-lo nesse sentido. Nós devemos ser servos, nós devemos sermos sofredores,
diz o apóstolo Paulo a Timóteo o seguinte: o servo de Deus, ele não convém contender, mas ser manso, humilde, sofredor, apto para ensinar. E assim nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos viver uma vida onde nós sejamos vangloriosos, onde nós não pensemos em servir. Muito pelo contrário, devemos imitar a Cristo e sermos humildes e ter prazer em servir a igreja do Senhor, nossos irmãos, e a fazer o bem. Versículo 39 diz o seguinte: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Aqui está uma atitude muito importante que cada um de nós devemos ter, que está em Maria, irmã de Marta e Lázaro, que ela quedava-se, ela estava assentada aos pés do Senhor Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Que posição maravilhosa, irmãos! Que posicionamento de um verdadeiro crente! Estar aos pés do Senhor Jesus, ouvindo-lhe os ensinamentos. Disse certa vez alguém o seguinte: quem não se assenta para ouvir, não pode se levantar para ensinar. E isso significa que nós, para ensinar, nós temos que aprender. Nós temos que ser humildes, como Maria nos dá uma grande lição aqui nesse versículo. Repare que quedar-se aos pés, assentar-se aos pés, revela a atitude de um discípulo diante do seu mestre. Nós podemos lembrar o exemplo do apóstolo Paulo, qual, quando menciona a sua vida, quando ele aprendia as palavras de Deus ainda quando jovem e criança, ele disse que foi educado aos pés de Gamaliel. Então era uma atitude entre os rabinos, os mestres judeus daquela época, eles estarem sentados e os seus discípulos aos seus pés. Era uma atitude de uma criança junto ao seu aio, ao servo que ensinava, ao mestre, junto ao seu mestre, estar aos pés do seu mestre. Mas aqui nós entendemos, como crentes, que estar aos pés do Senhor Jesus é a melhor maneira de se servir ao Senhor, ser submisso. Isso nos lembra que nós devemos ser humildes. Nós devemos também estar, também que eu digo, muito mais do que ensinar, nós devemos aprender. Como Maria, nós devemos ser ensináveis, nós devemos ser humildes e submissos ao nosso Senhor. No capítulo 60, versículo 13, do profeta Isaías, ele diz na parte B: e farei glorioso lugar dos meus pés. Isso nos aponta para o futuro, de que aquelas pessoas que viveram a sua vida aos pés do Senhor Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, sendo submissos a Ele e obedecendo pela fé, essas pessoas elas vão viver num lugar glorioso. Isso tem o sentido do novo céu e da nova terra. Isso tem o sentido do céu que nós habitaremos na Nova Jerusalém. Isso tem o sentido de que nós seremos recompensados por vivermos a nossa vida aos pés do Senhor Jesus, como o exemplo dessa discípula, a Maria, que nos ensina uma grande lição nessa passagem. Versículo 40 de Lucas 10 diz o seguinte: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Aqui nós vemos que enquanto uma se preocupava em aprender, a outra se preocupava em servir o Senhor. Só que nós vamos ver mais para frente que o Senhor Jesus, ele repreende a Marta por ela, de certa forma, querer repreender a sua irmã pela sua atitude. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que o mais importante
naquele momento ali, não era estar ocupado com muitas coisas, e sim dar atenção à palavra de Deus, dar atenção ao que o Senhor Jesus Cristo diz. Muitas das vezes, nós queremos servir e nós não queremos nos sentar para aprender com o Senhor Jesus. Muitas das vezes nós queremos mostrar ocupação e repreender alguém por estar ouvindo ao Senhor Jesus, quando na verdade o que o Senhor Jesus ele requer de nós é uma atenção mais especial e voltada para a sua palavra, a fim de nós podermos servir o melhor, servi-lo da maneira que ele quer. Precisamos aprender a vontade de Deus antes de servirmos de fato ao Senhor. Claro que nós servir ao Senhor é uma coisa boa, mas ali eles estavam recebendo o Senhor Jesus. E naquela época era muito comum a hospitalidade em tratar bem o seu hóspede, em servi-lo da melhor forma. Só que o Senhor Jesus diz para ele: olha, vocês precisam se servir das minhas palavras. Você, Marta, precisa, como Maria, ouvir o que eu tenho para dizer. E isso, naquela situação, a gente aprende, era mais importante, a gente aprende que ouvir o ensinamento do Senhor Jesus vai nos preparar para um serviço melhor. Então, continuando no versículo 40, então se aproximou de Jesus e disse, Marta, para ele: Senhor, se não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Aqui é como se Marta estivesse repreendendo a Cristo de uma maneira como se ela tivesse certa. Só que o Senhor Jesus vai responder para ela. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mais importante do que a comida, mais importante do que a comida perecível, de que ela estava se preocupando em servir, às vezes arrumar a sala, alguma coisa daquela situação. Nada nesta vida é mais importante do que a palavra de Deus. Nada nesta vida, a comida perecível, ela não é mais importante do que a comida que não perece, a comida eterna. E a Maria estava demonstrando isso. Ela estava preocupada com a palavra do Senhor Jesus, que certa vez ele vai dizer que era o pão, a comida eterna. Certa vez o Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 6. No Evangelho de João, capítulo 6, o Senhor, ele vai dizer isso. Ele vai dizer, no versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E, versículo 48, eu sou o pão da vida. Então, Jesus, as suas palavras são vida. E a gente vai ver aqui no capítulo 6, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. A carne, a natureza humana, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E o Senhor Jesus também vai dizer no capítulo 4, versículo... capítulo 4, versículo 32, o seguinte: mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E o versículo 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, nós temos que aprender que praticar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, é o mais importante. Nós temos que aprender que a comida celestial, o pão celestial, além de ser o Senhor Jesus Cristo que nos dá vida, é as suas próprias palavras, é o Evangelho.
E a gente aprender essa palavra é algo maravilhoso. Eu gostaria de estar encerrando com um próximo versículo que diz, João capítulo 6, João capítulo 6, versículos, João capítulo 6, João capítulo 6, ele fala 20, achei João capítulo 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela subsiste, ou seja, ela existe desde a eternidade, e ela é concedida aos homens para que nós tenhamos a vida eterna. Essa palavra é o Senhor Jesus Cristo e o Evangelho. Deus abençoe a sua vida. E assim eu encerro essa reflexão bíblica. Deus te abençoe. Estarei fazendo uma oração. Pai querido, Pai celestial, graças te damos por esse momento. Graças te damos pela tua palavra, a Bíblia Sagrada. Que possamos estar aos teus pés, como Maria. Que possamos aprender para ensinar, que possamos aprender para te servir melhor e que possamos aproveitar cada momento para ouvir de ti e para praticar aquilo que nós aprendemos. Ensina-nos a fazer a tua vontade, como diz o Salmo, pois tu és o nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.